Iago! Oh, estou tão feliz por tê-lo conhecido. Outro médico conheceu o cirurgião. Luiz está lá para ver você. Vamos falar com ele. Ele não está de bom humor. Sim, ele está sempre de mau humor, murmurou Iago, mas respondeu: Obrigado pelo aviso. Sim, vamos lá. Iago estava trabalhando em um hospital particular há 6 meses. De acordo com seus documentos, ele era cirurgião há 1 ano. Mas, na realidade, nos primeiros 6 meses, ele só havia treinado como assistente do cirurgião-chefe. E quando ele se demitiu, o ônus do trabalho recaiu sobre Iago. Apesar de Iago estar muito cansado no trabalho, ele ficava literalmente exausto a ponto de, em casa, simplesmente cair na cama e dormir. O cirurgião adorava seu trabalho. É claro que esse foi seu sonho por tantos anos, mas, se não estiver mentindo, era um sonho dos últimos anos. Mamãe sempre disse a Iago que ele seria médico. Mamãe, mas eu não quero. Tinha rancor do rapaz quando era adolescente. O que você quer? Como seus colegas de classe, ir para a fábrica? Não, filho, isso não vai funcionar assim em nossa família. Temos gerações e gerações de médicos crescendo. Eu sou médico, meu pai é médico, meus avós são médicos, e você será. Apesar do fato de Iago ter estudado mal na escola e de seu certificado escolar ser fraco, sua mãe ainda conseguiu colocá-lo na faculdade de medicina após a 9ª série. E aqui, Iago achava ainda mais difícil estudar do que na escola. Ele literalmente odiava a faculdade. Precisava constantemente passar a ferro seu roupão, com todos os botões ainda abotoados. Afinal, um oficial médico precisa desenvolver disciplina. Era isso que os professores diziam. Antes dessa disciplina, quando estava na higiene, ele tirou uma nota ruim de novo e agora tem que ficar fazendo exercícios. Sua mãe disse para ele compensar todos os Cs. Caso contrário, que tipo de médico ele é com Cs? Iago aprendeu muito para se tornar um irmão médico. Ele trouxe seu diploma para sua mãe e seu pai. Achei que eles o deixariam em paz. Eles não pagariam as caras mensalidades do instituto. Mas eles olharam as notas, depois um para o outro e disseram ao filho: Nada de férias de verão, sente-se e prepare-se para os exames de admissão da academia. Iago quase desmaiou com essas declarações. No entanto, seus pais eram rigorosos nesse aspecto. Não importava o quanto o garoto fosse rebelde, ele tinha que passar o verão estudando livros de anatomia e livros didáticos. Deus, quando eles o deixariam em paz. O cara tem 21 anos e não pode escolher como quer viver sua vida. Ele deveria fugir de casa, mas seus pais o encontrarão em qualquer lugar. E mesmo que não o encontrem, onde ele conseguirá o dinheiro? Trabalhar na clínica por alguns centavos. A raiva fez com que suas maçãs do rosto ficassem coalhadas, mas Iago se preparou para os exames de admissão. Ele passou com boas notas, mas ainda faltava o orçamento. E aqui, ele começou a torcer com todas as suas forças para que os pais, depois dessa notícia, definitivamente se livrassem de seus filhos. Bem, eles não o fariam. Não havia dinheiro na família. Então, ele teve que fazer um encaminhamento direcionado. É uma escravidão para estudantes, especialmente estudantes de medicina. Você tinha que terminar aqueles malditos 4 anos na universidade e depois trabalhar na aldeia como médico de plantão. Foi assim que me afastei de meus pais. E meus pais, enquanto esses 4 anos passavam, também estavam pingando em meu cérebro. Não se esqueça. Você vai trabalhar na direção pretendida, vai voltar a estudar para algum perfil. Oh, ai de Iago! Ele estava pronto para queimar seu roupão e, ao mesmo tempo, todas as anotações nas quais havia gasto tanto papel e cadernos durante todos esses anos. Depois de receber um diploma de clínico geral, ele foi para a aldeia e quase não havia vida lá. Só restavam homens e mulheres idosos. Iago ficou atônito. Durante 2 anos, ele teve de trabalhar fielmente com essas pessoas nesse vilarejo por um salário digno. Não era uma servidão penal? Iago ficou entediado por 1 mês,
2, 3. E então aconteceu um incidente. Uma senhora idosa e gentil vinha até Iago com frequência, às vezes até vinha, para que o pobre estudante não ficasse tão entediado. E seu nome era Mafalda. Mafalda gostava de Iago. A senhora sempre lhe trazia bolos, e eles podiam conversar por horas sobre qualquer coisa, até mesmo sobre notícias e boatos na aldeia. Embora, como já foi dito, houvesse muito pouca gente lá. E ainda assim, havia novidades. O jovem e a avó de Mafalda podiam conversar sobre elas por um longo tempo. Então, um dia, Mafalda foi novamente ao médico, trouxe bolos e sentou-se em uma cadeira no consultório dele. "Ó, Iago, que hospital nós temos aqui? Seus tetos estão pingando de novo?" "Sim, Mafalda, estão. Ele já colocou o segundo balde." "Ó, neto, tenho pena de você. Escute, querida, pode me examinar? Meu fígado está doendo muito. Não consigo comer nada direito. Então está doendo muito." "Iago, é claro", examinou a idosa. "Mas o que se pode saber com um exame comum?" Não havia nenhum equipamento moderno na aldeia, nem mesmo aquele que Iago havia aprendido a usar na academia de medicina. Embora muitas vezes até esses equipamentos ainda fossem soviéticos. Então Iago Mafalda a enviou para a cidade. Lá, no hospital, ela seria bem examinada. Mas não era tão fácil para a senhora idosa chegar à cidade. Para chegar lá, ela teve de ligar para Armando. Esse homem era o único na aldeia que tinha um carro, e era difícil para Mafalda chegar lá de ônibus. Mafalda foi até Iago novamente alguns dias depois e reclamou. Armando voltou a fazer besteira. "Agora você não sabe quando eu vou embora, neto. Você, Mafalda, não tem nenhum parente na cidade?" "Sim. Onde?" "Sim. Mas será que eles se lembram de mim?" As crianças voaram para longe como pintinhos. Deixaram-me sozinho na aldeia. E agora não posso nem ligar para eles no meu telefone residencial. Você consegue imaginar? Claro, Mafalda. Eles não usam mais telefones residenciais na cidade. Sim, disse Mafalda com tristeza. Bem, então, em geral, considero, e filhos, e netos perdidos. Iago sentiu pena da velha senhora, mas não havia mais nada a fazer a não ser esperar que Armando saísse de sua embriaguez. E o motorista bebeu muito, durante meses. A avó teve de receitar alguns remédios que mal se encontravam na farmácia do vilarejo. Restaram os últimos, mas não ajudaram muito a velha senhora. E quando Armando se recuperou, ele não levou Mafalda imediatamente para a cidade. Ele foi para outro vilarejo para um emprego de meio período e novamente se passou 1 ou 2 meses. Então o próprio Iago foi até Armando para repreender o motorista por não poder dar uma carona ao seu pobre vizinho, mas Iago estava com medo. Armando era um homem de verdade, um bogatir russo, mas o médico não podia mais tolerar o fato de que Mafalda estava doente e chorava para ele. Então, ele fez um acordo com o homem. No dia seguinte, Armando foi com Mafalda para a cidade, para o hospital. Mas Mafalda voltou para a aldeia não como Iago esperava. A velha foi até ele, sentou-se em uma cadeira e disse em voz baixa: Iago, neto, estou com câncer no 3º estágio. O coração de Iago caiu. Como câncer? Assim, o médico disse. Venha fazer o tratamento conosco, nós o abateremos. Só que você terá de pagar por alguns remédios. E para onde eu vou, neto? Não, eu quero morrer aqui. Já tenho idade suficiente, está na hora. Não quero ficar na cama de outra pessoa. Por mais que Mafalda convencesse Iago, não funcionava. Apenas Mafalda começou a se queimar rapidamente e não o suficiente, mas também com agonia severa. Ela não procurou mais Iago. Os vizinhos o chamaram até ela. A velha estava deitada em sua cama em casa, gemendo loucamente. O pobre coitado tinha que drogá-la para que ela sentisse menos dor. E então ele a deixava e se amaldiçoava no caminho. Tolo! Se ele tivesse estudado bem, teria sido capaz de detectar rapidamente um tumor cancerígeno. Não, ele fez isso contra seus pais, por pura estupidez. E agora? Se a Mafalda morrer,
Isso vai ficar na minha consciência. Ah, Mafalda, por que você está assim? Em quem está apostando? A Mafalda morreu alguns meses depois. A aldeia inteira fez um funeral. Seus parentes nunca vieram, embora tenham enviado cartas para alguns endereços. Iago sentiu pena de Mafalda. De certa forma, ele se culpava pela morte dela. E pensou muito, em como ele era um médico ruim que não conseguia nem salvar uma paciente. A vergonha e a culpa consumiam o rapaz. Finalmente, ele percebeu o que precisava para se libertar de seu tormento moral. Era mais simples do que ele pensava. Seu objetivo de vida agora era estudar para ser um médico, um bom médico, um excelente médico. Iago ficou obcecado com seus estudos. Ele dedicou muitas horas de teoria e prática no altar do conhecimento. Até então, um aluno de Troika que mal conseguia obter seus primeiros diplomas de medicina. Iago agora surpreendia seus pais com sua diligência e aspiração de se tornar um médico. Iago tinha como objetivo se tornar um cirurgião. Sua mãe e seu pai certamente ficaram satisfeitos. No entanto, eles não conseguiam entender por que o filho havia despertado o desejo por conhecimento. O que esse vilarejo havia feito com seu filho? Iago não lhes contou a história de Mafalda. Ele tinha vergonha de admitir que um seguidor dos médicos de seus pais não conseguiu detectar o câncer a tempo e salvar a idosa. Assim, Iago disse aos pais simplesmente que tinha ficado mais velho e mais inteligente. Os estudos na academia estavam chegando ao fim novamente, e Iago começou a procurar um lugar onde pudesse praticar suas atividades. A clínica particular em que o jovem cirurgião havia trabalhado até então era ideal. Ele gostava da ideia de ser primeiro um assistente e depois um cirurgião completo. Embora estivesse aprendendo, Iago estava praticando bastante. Ainda assim, ele achava que era muito cedo para uma cirurgia, muito menos para uma cirurgia séria. Mas tendo praticado sob a supervisão de um médico experiente de uma clínica particular, ele se tornou um médico mais confiante. Quando o antigo médico pediu demissão e Iago assumiu seu lugar, o rapaz decidiu ampliar consideravelmente sua bagagem de conhecimento. Ele lia a literatura médica a todo momento ou participava de fóruns russos e estrangeiros, onde médicos de todo o mundo discutiam determinadas doenças. E no trabalho, Iago operava. Muito, às vezes várias operações por dia. Ele ficava extremamente cansado depois delas, mas a clínica ficava feliz. O trabalho de Iago era excelente. Os chefes, depois de operações complexas, podiam até lhe dar alguns dias de folga e pagavam. E assim se passaram os primeiros 6 meses independentes do cirurgião no hospital. E agora ele é chamado pelo médico-chefe da clínica. O que ele quer dizer a Iago? Luiz, você ligou? Pergunta Iago depois de bater educadamente na porta. Iago, você chegou bem na hora, disse, de certa forma alegre, o médico. Estranho. Me disseram que ele estava de mau humor, pensou Iago. Então, Iago, você está prestes a fazer outra operação. Ela está marcada para o dia 3 de junho, ou seja, um dia depois. Iago, um homem importante estará sob suas mãos. Não seja muito duro consigo mesmo, embora esperemos que seu talento não o decepcione desta vez. Que talento, Luiz? Disse Iago com modéstia. Trabalho e atenção. Isso é tudo. Você trabalha muito. Luiz riu com pompa. De qualquer forma, eu o avisei. A operação vai ser difícil? Perguntou Iago. Normalmente ele descobria o que tinha de operar apenas algumas horas antes da operação com as enfermeiras, depois que elas lhe traziam a ficha do paciente e lhe davam um resumo. Que complicado. Todas as cirurgias, meu amigo, são complicadas. Luiz riu de uma maneira falsa. Essa falsa emoção constrangeu o jovem cirurgião, mas ele se recusou a dizer qualquer coisa. Tudo bem, eu entendo, Luiz. Faremos tudo como sempre fazemos, disse o cirurgião e saiu do consultório do médico-chefe. Estranho,
Por que ele estava se comportando de forma tão ridícula? Iago se perguntou enquanto caminhava de volta para seu escritório. A operação havia sido realizada exatamente quando estava programada. Descobriu-se que o tio influente que estava sob o bisturi de Iago tinha câncer de intestino e seu nível de açúcar estava subindo o tempo todo. Tivemos que trabalhar com muito cuidado e monitorar constantemente seus sinais vitais, bem como seus níveis sanguíneos. Havia muitos fatores que poderiam ter sido fatais. A operação já estava em andamento há 9 horas. Iago já estava desmaiando de cansaço. Ele foi animado pelas enfermeiras que já haviam trocado as enfermeiras anteriores e estavam descansadas e prontas para trabalhar. Iago trabalhou e então os instrumentos emitiram um bip. Ele havia perdido um paciente. Havia uma necessidade urgente de ressuscitá-lo. E por que as enfermeiras eram tão ruins em observar as leituras no monitor? Agora. Precisamos salvar o paciente agora. 1 movimento, 2 movimentos. Não, ele está morto. Nada pode salvá-lo. Iago saiu da sala de cirurgia e caiu no chão, encostado na parede. Ele inclinou a cabeça até os pés e a agarrou com toda a força. Perdeu-a. Não foi salvo novamente. Ele, um médico de Deus, havia estudado tanto, trabalhado tanto para que algumas enfermeiras não ficassem de olho nos instrumentos. Ele tentou não se culpar pela morte do paciente, mas não conseguiu. Assim como no caso de Mafalda, ele achava que ele mesmo havia se descuidado, não havia tido um bom desempenho. O que aconteceria com ele agora? Provavelmente nada, vão classificar isso como um erro médico. Todo médico tem casos assim na prática, e até mesmo vários ou dezenas deles. E de alguma forma, legalmente, eles conseguem se safar. Iago está em boa situação com a clínica, eles o livrarão. Pena que o Luiz, o médico-chefe, vai ficar furioso. Quero dizer, ele perdeu um homem poderoso. Provavelmente terá problemas com os parentes. Eles serão processados até o fim. Iago se levantou do chão e decidiu ir para casa. Ele estava muito cansado para pensar. Ele pensaria em tudo isso amanhã, quando se apresentasse ao trabalho. Ou não apareceria. Iago acordou de manhã, desligou o despertador e decidiu tentar dormir. Ele trabalhou na cama a noite toda. Sonhou com um paciente. Embora não houvesse nenhum rosto visível, sem mais nem menos ele estava deitado na mesa de cirurgia. E então, quando ele morreu, seu espírito se levantou como um fantasma e começou a assustar Iago. Esse pesadelo se repetiu várias vezes em uma noite. Então, agora Iago escolheu um feriado em vez de trabalhar. Um tipo de feriado. Luiz começou a ligar às 12 horas da tarde, quando finalmente se convenceu de que o jovem cirurgião não viria trabalhar. Com uma voz sonolenta e quebrada, Iago atendeu. Alô, Iago, como você está aí? Não está morto? Por que não está no trabalho? Perguntou Luiz em tom irônico. Luiz, me desculpe, mas ainda não posso trabalhar. Ele não pode trabalhar. Como matar pessoas importantes, ele pode fazer isso. Mas assumir a responsabilidade como um médico de verdade e continuar a salvar outros pacientes, ele não pode. Luiz, estou passando por um momento difícil. É difícil, é difícil. Você sabe como estou me sentindo? Você sabe quem você perdeu ontem? Eles lhe disseram? Não, a clínica está com problemas sérios agora. O Iago está preocupado, apenas em um nível localizado. Você operou o Bernardo ontem. Iago deu um pulo. Bernardo? Ele é o dono da clínica. Oh, meu Deus, o Iago matou o dono da clínica. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Eles vão decidir quem fica com a cadeira principal. Sinto muito. E Iago pensou consigo mesmo. Isso deve ser bom para o Luiz. Ele tinha ouvido de alguém no hospital que, se Bernardo morresse repentinamente, a propriedade iria para as mãos de um dos melhores médicos, desde que sua filha herdeira seja jovem demais para assumir o controle. Vamos, Iago, acorde e esteja de volta ao trabalho em 24 horas. Está me ouvindo? Mas Iago não respondeu nada.
Ele desligou e não apareceu no trabalho nos 15 dias seguintes. E quando voltou, havia uma notícia terrível e trágica esperando por ele. Tudo sobre esse caso era estranho. Ele havia recebido uma carta do tribunal durante aquelas 2 semanas e, é claro, ela havia caído em sua mesa sem sequer ser tocada. Por que ela não foi levada para casa, mas enviada para a clínica? E por que ele estava sendo convocado para o tribunal? E quando Iago leu a carta, seus olhos escureceram. Ele havia sido convocado para a audiência em que foi acusado do assassinato de Bernardo. Aparentemente, ele não havia sido creditado pelo erro médico. Não estava claro quem havia entrado com a ação. Era uma carta estranha, como uma carta semi-oficial. Mas o importante era que Iago havia faltado à reunião e agora poderia ser preso a qualquer momento. O que a polícia fez? Algumas semanas depois, no entanto. Durante todos esses 15 dias, Iago pensou que a clínica o livraria. Foi o que Luiz lhe garantiu. Mas não foi. Iago estava sentado em seu escritório preenchendo um diário de bordo quando o prenderam. Sob os suspiros das enfermeiras e dos outros médicos, Iago foi levado algemado para fora. Ele não viu Luiz entre a escolta. Onde estava o canalha que havia prometido livrá-lo? E, de qualquer forma, quanto mais tempo Iago ficava na cela, mais ele achava que tinha sido enganado. Ele não poderia ter sido o assassino. Havia um caso de negligência. Mas de quem era a negligência? Não foi dele, mas das enfermeiras que negligenciaram os sinais vitais. Ele estava apenas fazendo seu trabalho, cuidando das entranhas de Bernardo e tentando ajudá-lo a vencer o câncer. E agora ele está sendo acusado de negligência. Quem poderia sequer pensar em entrar com essa ação judicial? Será que foi a família? Iago estava se perguntando tudo isso em sua cela, enquanto aguardava a audiência. Seus pais o visitaram. Eles sentiram pena do filho e disseram que encontrariam um bom advogado para ele. Você precisa de dinheiro para conseguir um bom advogado. Como você pode conseguir esse dinheiro? Perguntou Iago. Ele ainda se lembrava com raiva de como sua mãe o havia empurrado para a academia para o programa de metas. Apesar de ter sido uma coisa boa no final, ele ainda se lembrava disso como algo injusto. Eles vão, filho, eles vão. Para um caso como esse, papai lhe garantiu. O dia chegou. A atmosfera na sala do tribunal estava tensa. Todos estavam nervosos. As testemunhas, os advogados, os promotores e até a secretária estava nervosa. Não vamos falar sobre Iago. Quando ele foi conduzido à jaula e sentou-se no banco, abaixou a cabeça e um calafrio começou a percorrer suas pernas, braços e corpo. Ele não olhou para a plateia. Era constrangedor. Apenas olhava para o chão e queria falar a sós com o juiz, se fosse necessário, é claro. Hoje ele foi representado pelo advogado que seus pais haviam contratado. Iago se perguntava se esse advogado conseguiria livrá-lo ou não. Mesmo que não conseguisse, pelo menos deixaria que ele difamasse todos aqui e dissesse que o caso parecia uma farsa. Que tipo de negligência? Que tipo de brincadeira Iago está fazendo com ele? É realmente engraçado, embora a situação não seja nem um pouco engraçada. E assim começou a audiência. A acusação foi lida e o trabalho começou a fluir na sala do tribunal. Houve muita conversa, algumas sobre o caso, outras nem tanto. Alguns eram contra Iago, outros a favor. O jovem cirurgião era acusado de todos os pecados capitais, mas ao contrário, diziam que ele era um médico de Deus e que suas mãos eram de ouro. Que tipo de assassino ele é? Iago ouvia o debate de alguma forma em segundo plano. Em seu íntimo, ele pensou em Mafalda e no paciente morto, o dono da clínica que havia levado tão rapidamente um cirurgião jovem e esperançoso. Poderia ele ser realmente um assassino? Será que Bernardo sabia que havia assinado não apenas a ordem de contratação de Iago, mas também a ordem de seu assassinato por esse mesmo médico? Mafalda, eu lhe prometi que salvaria vidas, não as destruiria. Eu jurei sobre seu túmulo. E agora onde estou? No banco dos réus como assassino.
Meu Deus, o que está acontecendo? As testemunhas notaram que Iago não estava bem e pediram a presença de um médico para verificar o estado do suspeito. Enquanto isso, um milagre aconteceu. Não há outra maneira de dizer isso. Uma garota entrou correndo no corredor. Ela estava cansada, como se tivesse corrido uma maratona antes. Estava vestindo algo estranho, como um vestido de avó e uma blusa. Tinha sandálias nos pés. Seu cabelo estava jogado em diferentes direções. O elástico estava segurando apenas algumas ordens de magnitude. Onde ela estava com tanta pressa? Por aqui? Mas o que uma criança estava fazendo aqui? Essa foi a pergunta que o juiz se fez. O que uma criança está fazendo aqui? Tire-o daqui. Não, espere. Honorável juiz, tenho algo a dizer sobre o homem morto, Bernardo. O quê? Mas quem é você, senhorita? Eu sou a filha dele. O salão explodiu. Ele estava esperando um começo e um fim interessantes para essa história. E agora era como se estivesse apreciando a apresentação, como se fosse um teatro. Sim, sou filha dele. Meu nome é Regina. Devo ter sido listada de alguma forma em sua papelada. Você pode verificar. Agora, tenho algo a dizer em defesa deste homem aqui. Regina apontou para Iago. Ele já se recuperou do que os médicos lhe ajudaram. Ele estava interessado na garota. Ele a via como sua última esperança na vida, como um raio de luz em um reino sombrio. Ninguém podia salvá-lo. Até mesmo o advogado parecia estar perdendo. E agora, essa garota quer salvá-lo. Ela quer inocentá-lo. Ela quer exonerá-lo. A filha de alguém que ele não salvou. Que tipo de milagre está acontecendo? Estranho. Você não parece ser filha de um homem rico. De repente, o promotor disse. Era verdade. Mesmo que a garota estivesse aparentemente com pressa, ela ainda parecia pobre, como se fosse uma vagabunda. Sim, quero que o senhor saiba. Eu não vim da casa do meu pai e da minha casa, mas de um orfanato para onde fui levada por lei. Mas vou lhe contar sobre isso, se o juiz me permitir. Regina olhou desafiadoramente para o juiz, enquanto tentava manter uma aparência familiar. Ela sabia que o modo como trataria o juiz determinaria a decisão dele. O juiz, por outro lado, não sabia o que fazer. A criança realmente estava em um orfanato. Ele sabia disso. Mas como ele havia escapado de lá? Por que Regina estava presente na audiência? Ele deveria ouvi-la ou não? Ele olhou atentamente para a garota. O que aquela garota poderia dizer? Ela provavelmente nem conhecia Iago. Dizem que ninguém no hospital sabia como era a filha do proprietário. Ela era muito jovem para visitar o pai no trabalho. E agora, conforme o juiz examinou os documentos, a menina deveria ter 12 anos de idade. Bem, deixe-me ouvi-lo, disse o juiz com relutância. Ele esperava que a menina não dissesse nada de significativo sobre o caso de Iago, pois não poderia justificá-lo. O que uma criança poderia fazer contra toda uma sociedade? O que uma criança poderia fazer contra uma acusação inteira? Está certo. Obrigada. A garota olhou em volta da sala mais uma vez. Com entusiasmo, ela começou sua história. Talvez seja mais fácil para mim contar desde o início. Meu pai nem sempre foi rico. Ele e minha mãe se conheceram quando ele era estudante e trabalhava. Você pode imaginar o que ele estava fazendo? Carteiro. Não sei por que minha mãe se interessou por ele. Ela vinha de uma família autossuficiente em que todos usavam bolsas bacanas e vestidos caros. E assim, como meu pai me contou mais tarde, ele estava entregando a correspondência no setor privado de elite e, ao sair de uma casa, ele a conheceu, minha mãe. Seu nome era Marta, e por alguma razão, minha mãe foi conquistada por meu pai à primeira vista. Não sei, meu pai disse que ela deve ter gostado do sorriso dele. Eu sempre fui convencido de que minha mãe estava apenas surpresa com o uniforme de carteiro dele. De qualquer forma, palavra por palavra, papai implorou o número de telefone de Marta e depois começou a levá-la a diferentes lugares da cidade. Papai contou a ela como a mãe rica ficava surpresa com a maneira como as pessoas comuns, de classe média, viviam.
Ela mesma nunca havia estado em lugares onde se podia comprar algo mais barato do que alguns milhares de rublos. E seu pai a levava a esses cafés, onde, por alguns milhares de rublos, era possível comer normalmente, tanto para ele quanto para ela. É claro que minha mãe ficou espantada com tudo isso. Tendo crescido em um sistema com tudo incluído, Marta não conhecia outra vida. Talvez por isso ela também gostasse do meu pai Bernardo. Não sei. De qualquer forma, eles namoraram por um longo tempo até que meu pai se arriscou e pediu minha mãe em casamento. Por que ele se arriscou? Porque ele sabia que era uma causa perdida. Minha mãe recusou. Ela o amava, mas Bernardo não fazia o tipo dela. Onde está ele, o pobre homem? E onde está ela? Os pais não aprovariam exatamente essa união. Papai não concordou com mamãe. Ele disse que iria conversar com os pais dela para saber a opinião deles. Mas ele não foi por nada. Eles o mandaram embora. Eles disseram que até que você seja rico, não pode se aproximar nem 1 metro de nossa filha. Papai ficou com raiva. O que o deixou irritado foi o fato de sua noiva mal-sucedida achar que seria mais fácil para Bernardo esquecê-la do que acumular muito dinheiro rapidamente. Mas papai não era assim. Não, ele não tinha intenção de desistir. Ele amava Marta demais, queria que ele e ela tivessem filhos. Então, ele começou a trabalhar. Ele trabalhava como um burro, foi o que papai me disse. Trabalhava dia e noite. Ele estava no último ano da universidade, mas ainda tinha 3 empregos. Aos poucos, o capital começou a se acumular. Então ele se formou e começou a trabalhar em sua profissão. Ele não era um médico. Ele estudou para ser um empresário. Foi isso que ele se tornou. Para ser exato, no início ele ajudava tios grandes a organizar seus negócios e depois, quando trabalhava para um tio e passou a ter a opção de ganhar um bom dinheiro, ele largou o emprego e começou a promover seu próprio negócio. Ele abriu sua primeira loja de flores. Arriscou-se. A loja ficava bem no centro da cidade. O aluguel do prédio custava muito dinheiro. Mas Bernardo queria mostrar a Marta que ele era digno dela. Que se você viesse trabalhar comigo, eu mesmo colheria 100 rosas para você. Mamãe ficou pensando na loja dele. Parecia que ela ainda não tinha muita esperança de que, mais cedo ou mais tarde, papai se arriscaria novamente e pediria sua mão em casamento. Foi só mais tarde que papai soube pela mamãe que ela estava muito preocupada com ele, porque o amava, mas não demonstrava isso. Ela achava que quanto mais maltratava papai, mais irritado ele ficava. Ou seja, mais ele trabalhava e ganhava. A floricultura começou a dar lucro, um bom lucro. Papai ousou novamente pedir a mão de sua filha em casamento ao pais dela, e dessa vez eles deram o aval. A alegria do papai e da mamãe era imensa. Eles fizeram um grande casamento e logo após o grande casamento eu nasci. Bebê Regina, era assim que mamãe me chamava, como papai costumava dizer. Não me lembro disso, mas se me lembro, fico feliz. Infelizmente, mamãe não viveu muito depois do meu nascimento. Ela morreu no meu primeiro aniversário. Papai nunca me disse exatamente o que havia de errado com ela. Ele apenas disse que ela estava doente. Tentei remexer no passado para descobrir o segredo da morte de mamãe, mas papai era inflexivelmente contra isso. Ele não queria se lembrar dessa tragédia pessoal, embora eu fosse uma criança e precisasse saber a verdade. Não, era mais fácil para ele se fechar, trancar seus sentimentos e me deixar no escuro. Mas essas eram as baratas dele. Aos poucos, fui cedendo. E então papai comprou uma clínica particular, como ele disse, em memória de mamãe. Ele dizia que ela havia morrido por causa de remédios ruins. Então, papai decidiu levantar a medicina de seus joelhos, pelo menos em sua clínica. Ele comprou novos equipamentos, trocou a equipe e trouxe medicamentos de nova qualidade do exterior. Não apenas pessoas comuns, mas também cidadãos ricos começaram a visitar a clínica. Assim, a clínica começou a ganhar prestígio e uma excelente reputação.
Eu não estava no trabalho do meu pai. No entanto, todas as noites eu via meu pai chegar cansado como um lobo. Eu o cumprimentava com alegria, mas, às vezes, problemas no trabalho o impediam de se divertir comigo. Ele me mandava para a babá para que eu não o incomodasse. Isso me irritava e eu odiava o trabalho dele com todo o meu coração. Isso estava tirando meu pai de mim. Então, durante todo esse tempo, por quase 10 anos, eu nunca visitei aquele hospital. Embora o próprio papai raramente me convidasse para visitá-lo, eu recusava. Por algum motivo, eu estava muito ressentido com o trabalho. Agora estou pronto para ir direto ao ponto. Fiquei sabendo que um jovem cirurgião daqui está sendo responsabilizado pela morte de meu pai. Mas, para ser sincero, eu nem sei quem é esse homem. O cirurgião que está sendo culpado agora, posso lhe dizer, não é culpa dele. Meu pai costumava elogiar Iago para mim. Ele dizia que confiaria sua vida a esse jovem rapaz. O que aconteceu na cirurgia foi um desastre. A culpa não foi do Iago, foi de outra pessoa. E o nome dele é Luiz. O salão ofegou novamente. A garota passou o olhar por ele e continuou novamente. Sim, estou culpando publicamente o Luiz, o médico-chefe da clínica, pela morte do meu pai. Por que ele? Vou explicar isso em um instante. Luiz estava em uma reunião quando viu a garota. Quando ela entrou pela primeira vez, ele percebeu que o caso não seria favorável a ele. Mas não havia como escapar da sala de audiências, as portas estavam trancadas. E ele não sabia quem tinha as chaves e a quem pedi-las. Agora, ele tentava encarar tudo com calma e não revelar sua empolgação. Então, faltavam 3 dias para meu pai morrer. Ele e eu fomos para a cama, como sempre, à noite. Fomos para a cama cedo, quase depois do jantar, às 8 horas da noite. Papai tinha que se levantar cedo para trabalhar e eu tinha que ir para a escola de manhã. Então, adormecemos. E eu acordei na cama errada. Olhei em volta. Vi o porão. Estou no porão, amarrado com cordas. E havia fita adesiva em mim, em minha boca. Eu queria gritar, mas parei. Vi meu pai sentado em uma cadeira não muito longe de mim, também amarrado com fita adesiva. Ele ainda não tinha voltado. Eu estava muito assustado. Achei que deviam ter feito algo sério com ele. Mas acabou que minha preocupação foi em vão. Papai estava com boa saúde na época. Ele veio até nosso porão, Luiz. Eu o reconheci imediatamente. Ele era amigo de papai. Sim, parece engraçado agora, mas eles realmente eram amigos. Papai falou dele como um homem gentil e um bom colega. Ele também me mostrou fotos dele. Foi por isso que reconheci Luiz imediatamente. Luiz desceu até o porão e acendeu a única lâmpada do porão. Ela se acendeu e, antes disso, fez um barulho característico de crepitação. Graças a Deus, ela estava acesa. Olhei para o papai. Vi que ele estava respirando. Sim, então a filha está acordada, mas ele não. Foi demais, disse ele. Ele começou a sacudir o papai para acordá-lo. Após 5 minutos de chacoalhões e palavrões, Luiz acordou o pai e ele acordou. Abriu os olhos e, percebendo que havia sido sequestrado, olhou em volta, como eu fiz. Ele me viu e quis gritar, mas sua boca estava fechada com fita adesiva. Ele estava assustado, aparentemente por mim. Luiz retirou a fita de sua boca. Luiz, o que estamos fazendo aqui? Porque eu e minha filha estamos amarrados. Desamarre-nos. Papai gritava tão alto que fazia meus ouvidos estalarem. E Luiz não gostou. Cale a boca, por que está gritando como uma menina? Não vou deixá-los ir a lugar nenhum. Vocês são meus prisioneiros agora. O quê? Perguntou papai confuso. Nada. Achou que eu ia resgatá-lo, amigo? Não, pelo contrário. Você tem uma cobra em seu pescoço, Bernardo. E agora essa cobra vai estrangular lentamente você e sua filha. A menos, é claro, que você atenda ao meu pedido rapidamente. O que você quer? Fale rápido. Farei o que você pedir. Apenas deixe minha filha ir embora. Você pode até me deixar, mas deixe-a ir. Vamos lá. O que você quer?
Então vai ser fácil com você? Estou surpreso. Quero seu negócio. Você vai passar a floricultura, o hospital, o apartamento e os carros para mim. Sim, e eu deixarei você e sua filha irem embora. Mas, Luiz, essa é toda a minha fortuna. Eu a ganhei com trabalho honesto. O que você quer dizer com isso? Para que você precisa disso? Que pergunta estúpida. É claro que, para ser rico, por muito tempo tolerei o fato de você ter tudo e eu não ter nada. Você se gabava todos os dias do que tinha, de como é bem-sucedido e de como está se saindo bem. E quanto a mim, eu não tenho nada disso. Você acha que foi fácil para mim ouvi-lo falar? Não, não foi. Eu me invejava com a mais negra inveja que existe. E você, seu tolo, nem percebeu. Agora você vai pagar por sua desatenção ou não. A menos, é claro, que você assine este papel agora mesmo. Ele entregou ao meu pai um pedaço de papel com algum tipo de contrato. Foi isso que eu entendi. Papai se concentrou, leu e cuspiu no papel. Eu cerrei os olhos. Não vou assinar nada. Deixe eu e meu bebê irmos embora. Você é um idiota. Não tem problema. Há um tratamento especial para isso também. Eu mesmo o inventei, pessoalmente. Funciona melhor do que qualquer coisa que eu já tenha ouvido. Como foram as 24 horas seguintes. Luiz e seus homens vieram ao nosso porão e espancaram meu pai. Eles não me tocaram. Por pena, eu acho. Sim, você teve pena de mim, mas não teve pena do meu pai? Disse Regina quando viu Luiz no meio da multidão. O senhor espancou meu pai até deixá-lo ensanguentado, com hematomas enormes, e seus amigos com hematomas. Então Regina olhou novamente para o juiz. Sabe, meu pai foi heroicamente silencioso. Ele não queria assinar os papéis. Não porque fosse ganancioso, mas porque as condições eram selvagens. Papai não me contou, é claro, mas eu descobri por mim mesmo. Teríamos perdido tudo, teríamos ficado sem nada. Aquilo pelo qual ele havia trabalhado tanto. Luiz ficaria com ele, e então não haveria como recuperá-lo, porque, neste mundo, quem tem mais dinheiro é que decide. Luiz teria pago o tribunal com o nosso dinheiro para que nós nem tentássemos recuperar nossa propriedade e nosso dinheiro. Não quero acusá-lo agora, juiz, mas acho que tenho muita razão em minha opinião. As pessoas na sala do tribunal olharam para o juiz. O homem estava estranhamente pálido, mas tentou não reagir aos comentários da moça. Ele continuou a ouvir Regina. Assim, meu pai passou por humilhações e espancamentos, e eu tentei não olhar para o seu tormento. Sentia muita pena dele. Ele estava tão indefeso quando aqueles caras estavam batendo nele. Havia sangue por toda parte. Acho que os dentes do meu pai estavam saindo da boca. Mas naquele mesmo dia, acho que era noite, Luiz veio nos ver novamente. Ele fez papai assinar os papéis certos várias vezes. Mas papai não concordava e não fazia o que era necessário. Então, Luiz decidiu ir ao extremo. Ele disse: "Eu vou matar você. Lentamente para que você sofra e sua filhinha fique apenas observando." E isso foi dito em um tom tão gelado que me fez estremecer. Parecia tão verdadeiro. E papai apenas sorriu. Mas eu estava assustada demais para perceber que era apenas mais uma intimidação. Decidi salvar papai a todo custo. Gritei para ser torturada também, para fazerem qualquer coisa comigo, desde que meu pai não fosse tocado. Mas era como se Luiz não tivesse percebido ou me ouvido. Ele se virou e saiu silenciosamente do porão. Comecei a pensar rapidamente em como poderia salvar a mim e a meu pai. Comecei a desamarrar as cordas da melhor maneira possível. Era difícil desemaranhá-las com movimentos caóticos. Depois corri até meu pai e comecei a tentar desatar os nós de suas cordas, mas não consegui. Por causa da impotência diante daquela situação, chorei e me ajoelhei ao lado do meu pai. Ele me disse: "Filha, fuja daqui. Chame a polícia e depois resolveremos isso."
Ele disse isso com uma voz tão calma e tranquila que me deixou sóbria imediatamente e eu acenei para meu pai, beijei-o e comecei a sair. Acontece que o porão ficava em um prédio de apartamentos. Como nenhum dos inquilinos do andar térreo tinha ouvido um homem sendo torturado no porão, isso era um mistério para mim. Rapidamente saí correndo do porão. Era estranho, pois a porta deveria estar fechada, ou pelo menos um dos homens de Luiz deveria estar de guarda. Então, me dei conta do motivo. Aparentemente, um dos inquilinos entrou no porão. Eles não sabiam que estava ocorrendo um crime na casa ao lado. Eu deveria ter ido até um dos vizinhos, dizer a eles para chamar a polícia, mas eu não confiava em ninguém. Eu estava com medo, então corri. Primeiro, corri para bem longe da casa. Depois procurei a polícia, onde poderia ir. Havia uma delegacia de polícia que, como se viu, ficava aberta à noite. Provavelmente era para onde levavam os bêbados. Fui eu que acabei indo para lá. Os policiais não acreditaram em mim no início, acharam que eu estava contando histórias de fadas e que tinha acabado de fugir dos meus pais. Um policial acreditou em mim. Seu nome é Derek. Ele é um jovem policial da delegacia. Ele ainda não estava imbuído de ódio pelas pessoas e não havia tomado o partido dos policiais subornados. Ele persuadiu seus colegas a acreditarem em minha palavra. Ele me viu nervoso e pronto para chorar de ressentimento por não acreditarem em mim, e eu só queria salvar meu pai. Derek começou a cuidar de mim. Ele fez chá na estação, me deu um cobertor e eu adormeci, cansada e estressada. E quando acordei, Derek me disse que meu pai estava sendo procurado. Não havia ninguém no endereço que havíamos identificado com ele, onde papai e eu estávamos sentados no porão. Nem papai, nem Luiz, nem seus amigos. Aparentemente, quando viram que eu havia escapado, decidiram tomar medidas drásticas. Descobri 24 horas depois que meu pai havia morrido. O Luiz ficou com medo e realmente decidiu matar meu pai. Não sei o que você fez com ele, mas tenho certeza de que meu pai ainda estaria vivo se você não o tivesse mandado para a cirurgia. Papai tinha câncer, como descobri com o Derek, mas ele nem sabia disso. Iago, você não viu que o tumor cancerígeno não era tão grande assim? Ele nem precisava de cirurgia. E como você não reconheceu que meu pai estava drogado? A sala explodiu novamente. A história estava ficando cada vez mais fantástica a cada minuto. Iago olhou para a garota. Não, realmente havia câncer. E ele estava sendo operado para remover tecido que já estava morto. A garota estava errada. A cirurgia era necessária, sem dúvida, mas o fato de o pai dela estar drogado não permitia que ele percebesse. Provavelmente foi por isso que a cirurgia foi tão difícil e seus sinais vitais estavam tão altos. Derek descobriu isso também, disse Regina. Ele e seus colegas encontraram todas as provas do crime e enviaram tudo para o tribunal para punir o assassino, Luiz, em toda a extensão da lei. Tenho vivido em um orfanato todo esse tempo desde que meu pai morreu. E o tio Derek, agora eu o chamo assim porque ele me salvou e foi honesto comigo, tentou me ajudar. Ele me trouxe aqui hoje para olhar nos olhos do assassino do meu pai. Acabamos de chegar aqui com o tio Derek. Chegamos atrasados porque eles não me deixaram sair do orfanato por algum motivo. Então chegamos e ficamos sabendo pelo guarda que não é o médico-chefe da clínica que está sendo julgado hoje, mas um jovem cirurgião. O tio Derek foi buscar as provas originais na delegacia. Ele as trará para cá. Não sei quem o Luiz subornou nessa história, todos eles ou apenas uma pessoa. Mas, por favor, se ainda houver pessoas honestas neste tribunal, não deixem que este caso não seja ouvido. Quero dizer em nome de meu pai que ele não ficaria feliz em ver um médico inocente sentado no lugar de um assassino e torturador. E quando essa frase foi dita, Derek irrompeu na sala do tribunal. Ele atravessou a sala direto para o juiz, entregou-lhe as provas e se afastou. O suor escorria de Luiz. Em primeiro lugar, ele não entendia por que as portas estavam abertas de repente. Elas estavam trancadas quando ele quis sair da sala de audiências.
Não era como se o guarda tivesse fechado as portas antes, mas agora as tinha aberto para Regina e Derek. E, em segundo lugar, o que acontece agora? Ele havia pago o suficiente para que o promotor, seu advogado e o juiz não o recusassem e colocassem um Iago inocente atrás das grades. O que o tribunal fez agora? O juiz percebeu que ou ele seria considerado culpado de suborno se ficasse do lado de Luiz, ou seus colegas teriam que reexaminar e reescrever o caso de Iago, e ele teria que devolver todo o dinheiro que havia recebido de Luiz. Era uma escolha difícil, mas o juiz decidiu não correr riscos. Sua reputação era mais importante para ele. O julgamento foi suspenso e Iago foi deixado na posição de acusado. Ele não foi reconhecido como um criminoso. Agora esse caso emaranhado tinha que ser desvendado novamente, agora envolvendo Luiz. Iago foi levado de volta ao centro de detenção. Lá ele ficou sentado olhando novamente para um único ponto na parede. Ele novamente não falou com ninguém e se recusou a comer a comida que lhe foi trazida. É uma garota. Quem é ela? Um anjo? Sim, um pobre anjo que já passou por tanta coisa. Uma criança não deveria ter visto seu pai ser espancado e ameaçado de morte. Por que Luiz fez isso? O Luiz. Porque ele era meu colega. Nós quase nunca brigávamos. Porque ele me armaria uma cilada. Eu e não outra pessoa. Sou tão insignificante que o dinheiro pode ser usado para me colocar na cadeia em vez dele? O que está acontecendo em nosso mundo? Por que o dinheiro decide tudo? E como essa garota, que agora também era de um orfanato, vai me ajudar? E daí se o policial do bairro trouxe as provas? Eles serão pisoteados como um calcanhar. O que acontecerá? Quem vai acabar na cadeia? Se não for eu, Deus, levarei esse anjo comigo. Ela será minha filha, eu mesma a criarei. Em memória do Bernardo, a filha dele vai ser minha filha. Farei sua vida o mais feliz possível. Tanta dor em seus olhos, mas tanta determinação enquanto ela falava. Um anjo? Não, definitivamente um anjo. Com esses pensamentos, Iago se deitou no banco de pedra e caiu em um sono profundo. Um mês se passou. Iago foi libertado. Todos nessa história podem exalar com paz de espírito. Mas antes de contarmos como foi a vida dele, vamos descobrir o que aconteceu com Luiz. O caso foi revisado. Aqueles que foram subornados foram colocados atrás das grades. Por alguma razão, o juiz era inocente. Ele conseguiu devolver o dinheiro a Luiz e foi embora. Não havia nada para tirar dele. Os outros também foram parar no banco dos réus. A verdade que a menina contava era mesmo a verdade. Luiz havia injetado em Bernardo, seu pai, antes da operação, uma dose cavalar do narcótico que havia levado o homem ao túmulo. O jovem cirurgião não teve nada a ver com isso. Ele poderia tê-lo operado e mantido vivo se não fosse pelas drogas. Mas Bernardo já estava condenado de antemão. Por que Luiz fez tudo isso? É muito simples. Como dito no início da história, após a morte do proprietário, a clínica deveria ser herdada pela filha de Bernardo, Regina. Mas a menina era muito jovem para ser a responsável. Então, a propriedade passaria para o médico-chefe da clínica. E todas essas informações sobre a herança eram confidenciais de fato. Mas o próprio Bernardo havia contado isso a Luiz em um de seus diálogos sinceros. Afinal, Bernardo confiava em Luiz como um amigo. Ele não tinha ideia de que um amigo se tornaria um traidor, literalmente o mataria para seu próprio benefício. Luiz não sentia pena de Bernardo. O dinheiro era mais precioso para ele do que uma forte amizade masculina. Enquanto Bernardo confiasse nele, ele estaria cavando uma cova para ele. Ele queria resolver as coisas pacificamente primeiro. Bem, pacificamente. Ali mesmo no porão. Bernardo assinaria os papéis que precisasse e pronto. Luiz se tornaria o proprietário pleno de seu negócio, incluindo a clínica. Mas quando o assassino percebeu que não conseguiria chegar a um acordo com sua vítima tão facilmente, ele decidiu adotar uma abordagem direta. Primeiro,
Ele tentou usar a força física para fazer com que Bernardo assinasse os documentos. Mas, como sabemos, isso não funcionou. Então, ele decidiu assustá-lo ainda mais e disse que iria matá-lo. Quem diria que, depois dessas palavras, a garota ficaria tão assustada que iria querer fugir? E ela fugiu. É claro que, quando soube que a principal testemunha de seus atos malignos havia escapado e provavelmente já estava em alguma delegacia de polícia, Luiz entrou em pânico. Ele percebeu que precisava se livrar rapidamente de seu amigo teimoso. Então, a garota seria simplesmente colocada em um orfanato e não poderia fazer nada. E ele compraria quem precisasse com o dinheiro de Bernardo e pronto. Quem diria que o policial do bairro, Derek, um homem que Regina encontrou acidentalmente em seu caminho, seria tão meticuloso e honesto? Quem diria que ele amaria a garota como uma amiga e seria obrigado a cuidar dela por um tempo? Porque ele sabia que era a coisa certa a fazer. Ele sentiu pena da pobre criança que viu o tormento de seu pai. E quando Derek soube que o pai da menina havia sido assassinado, ele tinha certeza de que a menina deveria saber que o assassino havia sido punido e punido com dignidade. Foi por isso que ele levou Regina do orfanato para a reunião. Ele não podia simplesmente deixar a menina, que nem mesmo no orfanato saberia que o criminoso estava preso. E quando ela soube que não era Luiz, mas o pobre Iago que estava atrás das grades, Derek ficou com raiva e odiou o sistema judiciário. Ele tinha que provar a culpa de Luiz de todas as formas, mesmo que tivesse que pedir um novo julgamento várias vezes. Assim, Iago tinha um advogado de defesa muito mais forte do que seu próprio advogado, e esse advogado de defesa era Derek. Assim, Iago foi rapidamente removido do status de suspeito para o status de inocente. O que, é claro, o alegrava. Ele se lembrava de tantas orações que havia feito no centro de detenção. Ele realmente acreditava em Deus agora, porque como poderia não acreditar? Quem havia lhe enviado no último momento essa criança, filha de um homem que ele não havia salvado? Quem, senão o Todo-Poderoso? Ele e Luiz haviam trocado de lugar. Agora o médico-chefe estava atrás das grades, e o hospital começou a se perguntar quem seria o principal proprietário da clínica. Iago voltou a trabalhar. Então, ele decidiu apelar para seus colegas. Vamos fazer uma eleição, e quem ganhar será o nosso proprietário. Ele só não contava com uma coisa. A clínica estava do seu lado. Estava aguardando seu retorno, como se soubesse de antemão que ele comandaria a instituição. Naturalmente, a equipe escolheu Iago como o novo proprietário da clínica. O próprio Iago ficou chocado com os resultados da votação. Ele é apenas um médico comum. Bem, sim, eles disseram que ele operava por Deus. Mas ele, ao que parecia, era apenas uma engrenagem em todo o enorme mecanismo da clínica. E agora ele foi escolhido pelos proprietários. Ele é confiável como nenhum outro. Iago demorou a concordar. Sim, ele não se candidatou ao cargo durante a eleição. Era apenas o nome dele escrito em um pedaço de papel, ignorando os nomes dos outros funcionários. Iago decidiu discutir o assunto com seu pai e sua mãe. Ele deveria concordar? É claro que seus pais lhe disseram para concordar. Depois de tantos acontecimentos, eles ficaram felizes por seu filho ter mantido seu bom nome e honra. Eles ainda o respeitavam e o viam não apenas como um excelente especialista, mas também como um bom médico. Portanto, Iago concordou em se tornar o proprietário da clínica, mas não se promoveu em seu cargo. Como ele era o cirurgião-chefe, assim permaneceu. E outro homem foi escolhido para substituir Luiz como médico-chefe. Agora que Iago é o proprietário, ele cuidou da garota Regina. Ele havia prometido a si mesmo que a tiraria do orfanato. O processo foi doloroso e longo. Muitos documentos tiveram que ser coletados, muitos controles e testes psicológicos tiveram que ser aprovados. Esse caso de erro médico e um curto período na prisão estragaram o cenário.
Eles não queriam dar a criança a um possível criminoso. Tive que levar uma pasta inteira de documentos, assegurando que Iago estava completamente limpo perante a lei. Até a Regina queria ser adotada o mais rápido possível. Ela não estava acostumada com o orfanato. Tudo é compartilhado. Você não pode ficar sozinho. Há crianças por toda parte. Alguém está sempre fazendo barulho em algum lugar, brincando. Foi difícil para ela. Uma menina que viveu quase toda a sua vida com um pai e seus ajudantes, na forma de babás e empregadas domésticas. É claro que ela tinha que se acostumar com esse coletivo de crianças, aceitar todas as suas regras e manter o silêncio caso não gostasse de alguma coisa. Mas, gradualmente, em tal modo de vida, Regina começou a se extinguir. Ela estaria muito melhor em um ambiente aberto com qualquer pessoa, Iago ou qualquer outro pai adotivo. Isso não significava que ela queria usar o garoto para suas próprias necessidades. Não. Só que o orfanato não era para ela, não para a garota que tinha vivido em abundância e tranquilidade por todos os 12 anos. Quando Iago pegou a menina, ele a levou primeiro para seu apartamento. O confronto e os muitos documentos não foram perdidos. Agora, a herança de Regina tinha que ser resolvida. Isso também valeu o trabalho e o nervosismo. Mas, no final, após 6 meses, Regina herdou tudo o que Bernardo havia ganhado e adquirido ao longo dos anos. Como Iago era seu guardião, ele agora também tinha o direito total de usar a propriedade de Regina. As más línguas podem dizer muitas coisas, mas o cara realmente não desfrutava nem de 10% da fortuna da garota. Exceto pelo fato de que ele agora morava com ela na casa do pai dela e dirigia a clínica até que ela atingisse a maioridade. Com a garota, ele tentou fazer amizade com ela. Não era à toa que ele a havia tirado do orfanato para ser seu guardião no papel, mas a menina não cedeu por um longo tempo. Em primeiro lugar, a diferença de idade de pouco mais de 15 anos o tornava mais parecido com um irmão mais velho do que com um pai. Em segundo lugar, Regina não conseguia perdoar Iago por algum motivo. Ela continuava pensando que o médico não havia percebido o estado de drogadição do pai de propósito. No entanto, quanto mais o tempo passava, mais Regina amadurecia e percebia que o médico havia de fato cometido um erro, mas um erro que não foi culpa dele. O principal assassino da história estava na prisão e já havia cumprido sua pena. Regina e Iago visitavam com frequência o cemitério onde Bernardo estava enterrado. É compreensível que a garota fosse atraída para lá porque seu pai estava lá. Mas por que Iago às vezes ia lá sozinho, sem Regina, permanecia um mistério. E agora vamos desvendar esse mistério. Iago ia com frequência não apenas à casa de Bernardo, mas também à casa da velha Mafalda no cemitério. Ele costumava se sentar em frente às suas cruzes e orar pelo bem-estar delas no céu. Ao falar com eles dessa maneira, Iago levava sua alma embora. Como qualquer outro médico, ele estava revivendo seus erros, que ele havia conhecido Regina um dia em sua jornada. Uma garota que corajosamente entrou no tribunal apesar de sua aparência de menina de rua. Foi realmente um milagre. Talvez ele nem o merecesse. Mas, de alguma forma, Deus teve misericórdia dele. Enviou-lhe essa garota para ajudá-lo. E agora, ele se senta no túmulo do pai dela e pede desculpas por não ter sido capaz de salvá-lo de qualquer maneira e promete que cuidará de sua filha. A garota não precisará de nada, nem de cuidados, nem de amor, nem de felicidade e nem mesmo de dinheiro. Ele se empenhará em preservar tudo o que Bernardo criou para ela, ou seja, a clínica. O negócio de flores já passou para as mãos de outro proprietário. Ele foi encontrado e tudo foi entregue a ele de acordo com o testamento de Bernardo. A garota Regina ficou apenas com uma clínica próspera, que era seu pilar para um futuro bonito e sem problemas. E Iago, como seu proprietário, não tinha o direito de estragá-la. Iago pensou muito sobre o futuro e depois se levantou do banco no cemitério e fez a barba em algum lugar em direção ao ponto de ônibus.
Ele havia vivido toda a sua vida de forma errada, pensou, mas só parecia ser assim para ele. E sua vida, sua verdadeira vida tempestuosa, estava apenas começando agora.